Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber Maria Helena Marcon. Ela é vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, Paraná, desde 1972. Foi sua presidente por 5 gestões. Foi membro do Conselho Deliberativo até setembro de 2019. É membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou em 1986 no setor de infância do Departamento de Infância e Juventude. Ocupou a primeira e a segunda vice-presidência e a presidência. Atualmente é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, portal da Federação Espírita do Paraná, Jornal Mundo Espírita e programa radiofônico Momento Espírita. Tem publicado os livros expoentes da codificação espírita, Personagens da Boa Nova, Cinematografia e Espiritualidade, em volume 2, em dezembro de 2021. Maria Helena Marcon, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito grata e desejamos desde já dizer da nossa alegria em tornarmos a receber o convite para estar com os companheiros. Esperamos atender à expectativa e rogamos que os bons espíritos estejam conosco nesta oportunidade. Maria Helena, nós vamos, me permita, Malena, né? Como você, todos muitos te chamam, né? Até para ficar um bate-papo entre nós e o nosso amigo telespectador e ouvinte, né? Nós vamos falar sobre princípios espíritas e a transformação social. Maria Helena, o que é transformação social na ótica espírita? Bom, o que é transformação? Transformação é mudança de alguma coisa, de um sistema, é uma alteração. Se nós pensarmos em transformação social à luz da doutrina espírita, naturalmente estamos falando em uma alteração para melhor, para nós pensarmos numa sociedade de homens de bem. Dessa forma é que nós devemos entrar neste clima rumo ao mundo de regeneração. E vamos parar por aqui, porque nós sabemos que existem outras tantas questões para conversarmos, esmiuçarmos esta transformação social pela qual todos nós anelamos. Maria Helena, nós espíritas temos fundamentos, princípios, e isto se apresenta também, está colocado como propostas. Práticas espíritas e dos espíritas. Práticas espíritas e dos espíritas, nós fizemos questão de pontuar esses dois aspectos. Quais que nós podemos citar que ajudam na transformação social? Bom, a proposta espírita ou dos espíritos, e aqui nós vamos dizer que são os espíritos envolvidos na codificação espírita. Não é nenhuma proposta diferente da moral de Jesus. Vejamos qual é a proposta espírita para a melhoria da nossa humanidade.
exatamente aqueles 2 pontos estabelecidos por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amo a Deus? Essa é uma questão que nós temos que tratar. Por quê? De um modo geral, entende-se assim: Deus é algo muito distante. Como posso amar algo que eu não entendo? Porque Ele é infinito em suas qualidades. Eu não entendo, não posso abranger Deus. Sim, como pode o finito que somos nós tentar entender o infinito? Como diz o próprio Livro dos Espíritos, falta-nos o sentido, que nós não sabemos exatamente qual é esse sentido que falta para nós, porque os próprios Espíritos não o dizem. Mas como amo a Deus? Amo a Deus olhando a sua obra. Vejamos que nós vivemos num universo em expansão. É isso que a ciência nos diz, que os cientistas nos apresentam. E aí nós entendemos aquela frase de Jesus: o meu Pai trabalha incessantemente e eu trabalho também. Então Deus continua a criar de forma incessante. Eu amo a Deus quando olho a natureza e me dou conta de que deve ter um autor por trás de tudo isso. Quando olho as estrelas, quando me dou conta dos milhões e milhões de astros que existem no mundo e nenhum se choca. Ordem no universo, harmonia. E então, aí, depois, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Nós nos amamos? Amamos a nós mesmos? Nisso, nós temos que lembrar, por exemplo, a questão do recato. Hoje nós vemos uma grande exposição dos corpos, seja do homem, seja da mulher. Parece que o exibir-se, o desnudar-se e apresentar-se para todos assim é uma glória. Nós recordamos que quando Jesus foi crucificado, e naquela época o que faziam os romanos? Eles desejavam humilhar a criatura ao máximo possível. Por isso, tiravam-lhe todas as vestes. A criatura era colocada na cruz desnuda. As cruzes que nós temos hoje, as representações de Jesus na cruz, com aquele pequeno pano lhe cobrindo os genitais, essa é uma questão de piedade do mundo cristão, que assim passou a figurá-lo, a apresentá-lo. Então nós vemos que o recato é algo que nós devemos prezar. O alimentar-se o suficiente, o cuidar da sua própria saúde, assim eu vou me amando. E então, quando eu me amo, agora eu olho para o meu próximo. E como é que eu começo a amar o meu próximo? Quem está mais próximo de mim? A minha família. Quem é minha família? Muitos de nós reclamamos que nossa família é problemática, que nós não temos amigos. Ai, vai ver que eu nasci numa família de inimigos, porque eu não cuidei da família antes. Gente, não é esse o nosso posicionamento. Olhemos para os nossos familiares, amemos nossos pais, mesmo que eles sejam complicados. Graças a eles estamos aqui. Então, a transformação social tem como proposta na doutrina espírita exatamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Buscar colocar isso em prática. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.
Maria Helena, nós estamos diante de uma sociedade atual, né? Aliás, de uma sociedade que apresenta seus valores e os seus problemas, né? E a sociedade evolui, é inconteste que há uma evolução em termos de contexto social. E os recursos materiais se multiplicam em todos os ambientes, em todas as situações, eles se multiplicam. A tecnologia avança significativamente, basta ver o histórico recente dos avanços que conseguimos. E a pergunta que há de se fazer: inteligência, passos largos? É claro que isso não é distribuído equilibradamente e equilibradamente por todo o orbe, por todo o planeta. E moralmente, nós estamos evoluindo ou estamos recalcitrantes? Nós lemos no Livro dos Espíritos que o progresso intelectual, ele precede ao moral. Né? Nós avançamos realmente em tecnologia. O que temos hoje é maravilhoso. Vejamos que estamos nos comunicando. Você está num estado, eu estou no outro. E estamos nos comunicando. E assim como o mundo inteiro, aprendemos, ou melhor, temos o exemplo real de que nós vivemos numa aldeia global. Mais do que nunca a pandemia nos trouxe isso, porque nos comunicamos com o mundo inteiro. Estamos ali falando com os companheiros como se estivesse do outro lado, aqui na nossa casa. Então, realmente crescemos muito em tecnologia, avanços, mas não crescemos tanto em moral. No entanto, nós temos que conceber, ou melhor, temos que compreender que realmente nós avançamos moralmente também. Talvez não a passos tão largos. E o que vamos falar aqui, da mesma forma que a tecnologia, os avanços tecnológicos não são equitativos para o mundo inteiro, é o que o próprio André acabou de falar, a moral também não é igual para o mundo inteiro, no sentido de nós termos isso em termos gerais. Mas vejamos, houve um tempo em que os filhos bastardos podiam ser mortos pelos pais, porque eles não tinham valor nenhum. Havia um tempo em que os pais podiam vender os filhos, mesmo os legítimos, para saldar as suas dívidas, e isso era considerado normal. Os rancenianos, o que fazíamos com eles? Os jogávamos para fora das cidades. E é como se eles estivessem mortos. Tudo desaparecia, até o próprio nome dele. Os idosos, jogados ao léu, desprezados, o que nós temos hoje? Leis que protegem a criança, o jovem, o idoso. Naturalmente que nem todos respeitam essas leis. Nós sabemos que existem ainda aqueles que desprezam os pais idosos, mas vejamos que as leis protegem essas criaturas, permitindo que alguém possa fazer a denúncia, que algo possa ser feito por essas criaturas. Assim, nós temos a gestante. Antigamente, quando a mãe era solteira e engravidava, era colocada para fora de casa, era considerada uma pessoa inadequada. E hoje? Hoje não importa como seja a concepção, existe a proteção para a gestante, para o filho que ela terá. Então, esses são alguns detalhes que nós lembramos. Lembramos, por exemplo, que em 1858, o mesmo ano que o codificador lançou em janeiro a Revista Espírita, em fevereiro daquele mesmo ano, em Paris, a guilhotina estava funcionando. Lembramos daquele exilado, ele mesmo se exilou,
ele saiu da Itália e veio para a França, e ele pratica um atentado contra o imperador. O que acontece? Ele não tem sucesso, ele é preso e ele será guilhotinado na praça. Os duelos. Por que é que o duelo é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, ano de 1864? Por quê? Porque ainda eles estavam na ativa. Se falarmos de guilhotina, a guilhotina na França, o último guilhotinado é de 1977. Naturalmente, foi dentro da prisão, mas havia a guilhotina e foi guilhotinado. Os duelos foram abolidos. Alguns dirão, mas ainda hoje existe quem procura se vingar. Sim, mas a lei diz que isto já não é uma prática que deva ser feita. E lemos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o duelo ou é um suicídio ou é um homicídio. Porque eu, se sou o melhor, eu sei que estarei praticando um homicídio. Se eu sou o inábil, eu sei que eu estarei me condenando à própria morte, um suicídio. A escravidão. Claro que nós sabemos que no nosso Brasil ainda existem casos, mas a lei diz que isto não é o correto. Há uma proteção. No entanto, nós vivemos 353 anos no Brasil de escravidão negra. E antes disso, a escravidão dos índios, que foi tentada, não teve o sucesso que se esperava, pelo que se optou, então, pelo negro africano. Então, se nós formos olhar, estamos melhores. Estamos melhores, sim, porque hoje nós já não admitimos certas questões. Nós não podemos admitir que alguém maltrate um cão, por exemplo, qualquer animal. Isso é denunciado, nós procuramos quem possa auxiliar, o cão é recolhido, o cão é amparado, e se fazemos isso com o animal, quanto mais com o ser humano. Então, nós melhoramos. Vamos a passo lento, sim, mas podemos dizer, graças a Deus, como Paulo de Tarso dizia, já somos o que somos. E ainda bem que estamos melhorando, né, Marlena? Graças a Deus. Isso nos deixa mais confiantes. Apesar disto, Marlena, outro aspecto que o Espiritismo observa, e não só o Espiritismo, mas outras fés também, muitos templos estão vazios, né? Percebe-se um distanciamento da humanidade, falo principalmente pelo lado ocidental, né? Pelo lado oriental, nossas informações, nosso conhecimento e a religião é enxergada por um outro prisma e por um outro aspecto, né? Mas nós observamos nos ambientes religiosos, né, que há um certo distanciamento social da humanidade disto. Como transformar uma sociedade sem religião ou religiosidade? Pelo exemplo. Nós, aqueles que trazemos a religiosidade na nossa conduta, não importa que tipo de religiosos, que religião nós estejamos seguindo, os que temos religiosidade, precisamos nos tornar cartas vivas do Evangelho. As pessoas podem não acessar o livro, podem não ir ao templo religioso, mas nos olharão e dirão, aquele é um homem religioso. Vejam como ele se comporta. É um homem correto, é um homem honesto. Nós precisamos considerar quantos estão hoje no mundo e nesse período de transição sabemos que muitos espíritos que estavam retidos no mundo espiritual retornam
como a sua derradeira oportunidade de se vincularem, de aceitarem o bem a fim de poderem continuar, de permanecer neste planeta. Então, neste momento, nós temos que pensar em quantos odeiam a cruz, odeiam Jesus, odeiam o Evangelho, por causa do que nós fizemos. Nós, durante as cruzadas, por exemplo, foram 8 cruzadas, em nome, pretensamente, de isso ou aquilo. O que é que nós fizemos de 1096 até 1291, quando foi a última cruzada? O que fizemos aos outros? Levando o estandarte da cruz. Então, muitos odeiam a cruz. Depois, nós instituímos no século XIII, foi até o século XIX, a Inquisição, a Santa Inquisição. Quantos ditos infiéis, aqueles considerados por nós que não eram os cristãos, não seguiam o culto que nós seguíamos? Quantos? Como conquistadores, em quantos países nós aparecemos na espada, a espada numa mão, a cruz na outra. Então, tudo isso também nós temos que considerar que há uma descrença, uma falta de fé, uma vontade de não se associar a essas coisas que fazem o mal, porque lembramos do passado onde nós sofremos por isto ou por aquilo. Então, é um período que nós estamos vivendo e somente conseguiremos reverter isso mostrando às criaturas que o importante não é ser dessa ou daquela religião. O importante é ter religiosidade, é considerar o outro como irmão, é a fraternidade, porque a verdadeira religião é o elo de amor que deve unir todas as criaturas. Este é o conceito da doutrina espírita. Dentro dos conceitos que a doutrina espírita apresenta, como nós espíritas ou como o espiritismo, é melhor colocar como espiritismo, porque os espíritas às vezes têm as suas interpretações pessoais. Como é que nós definimos moral e definimos ética? Bom, moral, nós vamos no Livro dos Espíritos, questão 629. Moral é a regra de bem proceder. Que melhor conceito do que este, conciso. Ética. Ética pertence ao campo da filosofia. Se nós formos lá na Filosofia da Educação, livro de Ney Lobo, hoje já desencarnado, ele diz que a ética é a filosofia do agir que visa a bondade ou a perfeição do homem. É quase como se uma fundisse a outra. Uma define a conduta, outra diz como você deve fazer. Então, a ética são os princípios que orientam a moral. Ética, nós temos ética quando falamos em deveres profissionais, nós temos a ética profissional, estabelecida como se comportar o profissional. E dentro da moral e da ética, vejamos que são coisas mínimas que nós temos que atentar. Se é a regra de bem proceder, a moral, que a moral espírita não é diferente da moral do Cristo, encontramos isso muito bem caracterizado na obra espírita, que não há nada diferente, os espíritos somente vêm nos esmiuçar esta moral já pregada pelo Senhor Jesus. E são coisas simples que às vezes nós fazemos e achamos que está tudo bem, como furar a fila,
Eu encontro, tem uma fila enorme, daí eu tenho um amigo lá na frente, eu vou lá do ladinho dele e eu não respeito todos os que estão esperando atrás. Eu furo a fila desse jeito. É uma forma. Quantas outras coisas que nós fazemos, que achamos que não tem importância, mas isso tem a ver com a moral, sim. Jogar lixo na rua, não cuidar da frente da minha casa, coisas pequenas, mas que fazem a grande diferença. Como educar os filhos, porque os nossos filhos saem da nossa casa para o mundo. Maria Helena, no programa Visão Espírita, ele caminha célere, os esclarecimentos são valiosos, a fala muito consistente, concisa. Chegando ao término desse programa espírita, eu vou fazer uma abordagem pedindo que, junto com ela, você nos deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador e amigo ouvinte. Qual é a maior contribuição que nós espíritas podemos oferecer para um mundo melhor? Já dissemos anteriormente, né? Nós sermos as cartas vivas do Evangelho, homens de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta lá o homem de bem e declina todas as qualidades. Toda vez que nós lemos, nós contamos nos dedos quais nós temos e vamos descobrindo que dá para fechar a mão, porque a gente não tem o 1, nem o 2, nem o 3, mas vamos a pouco e pouco nos aprimorando. E se quisermos deixar para os companheiros que nos ouvem uma mensagem, nós nos serviríamos das palavras do evangelista João. Ele, bem idoso, não se cansava de repetir: amai, meus filhinhos, amai. Então, a grande mensagem é: amemo-nos. Se nós não conseguirmos amar o mundo, comecemos amando a nossa família, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho. Comecemos, se o amor nos parecer muito complicado, trabalhemos a estima, trabalhemos a compaixão, trabalhemos a ternura, e quando descobrirmos, estaremos nos amando uns aos outros. Esta é a grande mensagem. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação no programa Visão Espírita. Nós te agradecemos a atenção, o carinho, a generosidade de participar aqui conosco. O programa Visão Espírita chega ao término, deixando para todos aqueles que permaneceram conosco a mensagem que a Maria Helena encerrou o programa. Amemo-nos. Tarefa árdua, mas persistente. Com resiliência, conseguiremos. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.